bem-vindo à sua aula de líderes e os bons amigos dos líderes. Já já você vai entender por que eu criei essa terminologia, né, dentro dessa metodologia minha, em que eu acredito que é de você estudar verbos de uma maneira sistematizada, para você não ter que ficar decorando um atrás do outro. Aliás, foi assim que eu estudei verbos lá na época da escola. Eu sempre gosto de falar, porque eu tinha um trauma desse assunto, que eu tinha que ficar decorando aqueles verbos, ficava com um livro lá, né, lendo. Minha mãe comprava ali aquele livro de conjugação verbal do Otelo Reis, gosto muito. Mas era uma maneira totalmente ilógica de estudar verbos. Eu ficava decorando aquilo e ia sempre insegura, que é pior, né? Estudava muito, estava sempre insegura para a prova, porque eu falava assim, e se cair um verbo que eu não conheça? Então, com essa preocupação que eu procuro fazer minha aula diferente, para você ficar seguro em relação a eventuais verbos que apareçam nas provas e que você não conheça. Aliás, eu começo a aula com um exemplo que é muito comum, né, de se ver nos noticiários. Outro dia eu estava ouvindo e era um exemplo que era assim, a fala de um jornalista assim: os guardas deteram um ladrão. Os guardas deteram. Peraí. Nesse caso, perde-se até a credibilidade da notícia. Eu já não consigo mais prestar atenção na notícia depois de um erro como esse, sabe? Então, assim, não é os guardas deteram. O verbo deter. Bom, o verbo deter é um amigo do ter. Então, se ele é amigo do ter, basta conjugar o verbo ter. O verbo ter é um verbo fácil. Então, na hora em que você estiver conjugando um verbo difícil, troque pelo verbo fácil. E é essa a metodologia que eu quero trazer para você. Esse jogo de cintura para fazer com que você procure se virar até com aqueles verbos que você nunca tenha conjugado na vida. Então vamos lá, na pressão eu tenho que conjugar o verbo deter. Notícia ruim, nunca conjuguei. Ferrou, notícia boa. Deter é bom amigo do ter. O líder é um verbo ter. Por que eu chamo de líder? Por que eu uso esse nome líder? Porque líder é verbo fácil. Sempre que eu elejo aqui um líder, é porque ele é um verbo fácil que vai chamar os difíceis. Então tá? Então é assim, olha, eu não sei conjugar, Adriano, deter, mas eu sei conjugar o ter, que é o líder dele. Pronto. Conjugue o ter no pretérito perfeito. Porque era esse o tempo da notícia, ele queria falar de algo ocorrido no passado, o jornalista. Então vamos lá, ontem os guardas tiveram. Pronto, conjuguei o ter no pretérito perfeito. Por fim, basta trocar pelo verbo que você quer, que é o deter. Vai ficar, ontem os guardas detiveram. Ontem os guardas tiveram, ontem eles detiveram. Pronto, resolvemos. É assim. E aí fica muito mais fácil você não errar até se você estiver sob pressão. Então na hora, vamos lá, eu tenho que conjugar o verbo entreter. Eu quero o entreter no pretérito imperfeito. Eu troco pelo ter. Imperfeito é o antigamente. Por isso os macetes do vídeo anterior vão ser tão úteis. Quando você tiver que conjugar na pressão o pretérito imperfeito, você vai usar o antigamente antes do verbo. Vai. Como é que fica? Antigamente eles tinham. Tá, mas eu quero entreter. Antigamente eles entretinham. Pronto. Antigamente as mães entretinham as crianças com brinquedos mais interessantes. Fechou. Consegui. Tá, o verbo contrapropor. Contrapropor é um verbo muito comum em prova. Tá, eu quero o verbo contrapropor num pretérito mais que perfeito. Se eu quero contrapropor, eu tenho uma notícia boa. Contrapropor é um bom amigo do por. Por. Basta conjugar o por. O por, agora eu quero o por no pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é o urá. Aquele de desinência ará. Então, eu pusera. O verbo pôr é um verbo que eu tenho que saber. Hein? Preciso te falar isso. Os líderes são verbos que agora, ao término deste vídeo, você vai sentar e memorizar. Você vai conjugar esses verbos, os líderes. Você tem que saber conjugá-los. Por quê? Porque eles são essenciais, eles puxam outros, tá bom? Então tá bom. O pôr eu tenho que saber. Como é que é o pôr no pretérito mais que perfeito?
eu pusera, é orar. Pronto, eu quero contrapropor. Então tá, ele contrapropusera. Entendeu? É isso. É isso. Não é nada demais. Parece difícil? Não é. O que eu trouxe para você aqui? Eu trouxe verbos que são os líderes e aqueles bons amigos dos líderes, que são aqueles que se conjugam como os líderes, tá certo? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber que o seu compromisso é com os líderes. Tudo bem? Os líderes você tem que saber conjugar. E por que eu chamei os outros de bons amigos? Bons. Por que esse adjetivo com esse valor subjetivo, bons? Por quê? Por que eles são bons amigos? Por que eles te fazem bem? Porque quando você olha para eles, você fica feliz. Eles te fazem um bem. Porque se na prova cair... Agora vamos lá. Se na prova a banca me pedir o verbo recompor, eu fico feliz. Por que isso é uma boa notícia? O verbo recompor. Por que o verbo decompor é uma boa notícia? Vamos lá, recompor, decompor. Por que eles são boas notícias? Porque eu não preciso saber conjugá-los. Basta saber os líderes. Eles são verbos que se conjugam a partir de outros. E esses verbos que se conjugam a partir de outros são os bons amigos. E esses outros são os líderes. São eles que vão chamar os verbos difíceis que porventura apareçam em prova. E aí você pode não saber o difícil, mas você sabe o líder. Fechou? Se você sabe o líder, tá resolvido. Olha, como o verbo ter conjugam-se? O abster-se. Eu não sei o abster-se, beleza, mas eu sei o líder ter. Então o seu compromisso, depois dessa aula, é conjugar os líderes. Você tem que saber o conjugar do início ao fim, o por, ter, ver e vir. Por isso eu os chamei de líderes. Você entendeu agora a terminologia? Este é o primeiro grupo, é o grupo dos líderes e seus bons amigos. Portanto, você já sabe que os líderes, o seu compromisso será com esses quatro. Quais são os quatro líderes que você tem que saber conjugar? Ter, ver, vir e por. Esses são os quatro líderes. E os bons amigos, agora você entendeu, são aqueles que se conjugam a partir desses líderes. Que se conjugam como eles. Que seguem o paradigma desses verbos. Bom, então, eu trouxe para você, claro, vamos à primeira parte, principais verbos que se conjugam a partir de outros, que são os chamados líderes e seus bons amigos. Estamos na primeira parte, então, e eu coloquei aqui para você o verbo por, conjugado no indicativo e no subjuntivo. Então vamos treinar um pouquinho. Se a banca pedir o verbo sobrepor no pretérito imperfeito do subjuntivo, ora, você já sabe que o pretérito imperfeito é aquele que, para dar uma forcinha na hora de conjugação, você usa o ser antes do verbo. Então, se eu pusesse, então como é que vai ficar? Se eu sobrepusesse, se tu sobrepusesses, se ele sobrepusesse. Pronto. Digamos que a banca peça o verbo depor. O verbo depor no mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, você já sabe, é aquele de desinência ra. Então, é só você conjugar o por no mais que perfeito. Não é pusera? Então, como é que vai ser o depor? Ele depusera. E daí por diante. Então, não é para você decorar essa lista, claro que não. Eu não quero que você decore, até porque isso aí são só exemplos. São os mais comuns. Eu só quero que você agora olhe para esses verbos que estão nesta lista e veja agora
uma maneira de escapar das questões mais chatinhas. Você não tem que saber esses verbos, basta você saber o líder deles. Por isso eles são chamados, repito, de bons amigos. O segundo líder é o ter. Então, o ter aqui está conjugado no indicativo. Ó. Presente do indicativo é o hoje. Hoje eu tenho. Pretérito perfeito é o ontem. Ontem eu tive. Pretérito imperfeito é o antigamente. Antigamente eu tinha. Pretérito mais que perfeito é o urá. Antigamente eu tive. Perdão, é urá. Outrora eu tivera. Futuro do presente é amanhã. Amanhã eu terei. Futuro do pretérito é o se eu fosse você, eu teria. Esse é o indicativo. Subjuntivo é o que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Imperfeito do subjuntivo, se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Futuro do subjuntivo, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele Pronto. Estão aqui conjugados para você esses tempos no indicativo e no subjuntivo do líder ter. Tá, então, veja, lembra aquele verbo deter que eu te falei no início da aula? Deter. Deter no pretérito mais que perfeito. Outrora eles detiveram o ladrão. Se eu detivesse a testemunha, imperfeito do subjuntivo. A banca pede o futuro. Ela quer o futuro do verbo obter. Então, no futuro do obter, nada de falar assim, quando eu obter meu cargo público. Não, quando eu obtiver. Por quê? Porque o obter conjuga-se como ter. Se o ter é quando eu tiver, então o obter será quando eu obtiver. Pronto, essa é a lógica, tá bom? Terceiro líder é o ver. O ver aqui está conjugado em todos os tempos, do indicativo e do subjuntivo. Vamos só dar uma olhadinha? Presente do indicativo, que é o hoje, hoje eu vejo. Pretérito perfeito, que é o ontem, ontem eu vi. Pretérito imperfeito é o antigamente, antigamente eu via. Pretérito mais que perfeito é o urá, eu vira, tu viras, ele vira. Futuro do presente é o amanhã, amanhã eu verei, tu verás, ele verá. Futuro do pretérito é se eu fosse você, eu veria, tu verias, ele veria. No subjuntivo, que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Imperfeito do subjuntivo, se eu visse, se tu visses. E o futuro é quando eu virem. Cuidado, não confunda o infinitivo do ver com o futuro do subjuntivo, né? O infinitivo do ver é ver. O futuro do subjuntivo é quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Muito importante saber isso aqui, porque as pessoas confundem mesmo. Então, por exemplo, o verbo rever. Quando eu reviro o meu material, eu aviso. É assim que você vai falar, não é quando eu rever o material. A banca pediu entrever no pretérito perfeito do subjuntivo. Pretérito perfeito, ontem, ontem eu vi. Então, ontem eu entrevi. Não há mistério. Tá, a banca pede o prever. Prever é muito comum em prova. Prever. Prever é uma notícia boa. Quando você olha para o prever, você fica feliz em prova. Por quê? Porque o prever é só trocar pelo ver. Pronto. Então, como é que é? Eu quero o verbo ver no presente do indicativo. Eu quero prever no presente do indicativo, é só trocar pelo ver. Eu vejo, eu prevejo um futuro melhor para você. Eu quero o imperfeito do subjuntivo do verbo prever, basta trocar pelo ver se eu visse, se eu previsse. E daí por diante. Tudo bem? Pronto, agora vamos para o verbo vir. O verbo vir, que também é um líder, está aqui conjugado para você nos tempos do indicativo e do subjuntivo. Vamos dar uma olhadinha? Vir, hoje eu venho, ontem eu vim, pretérito perfeito. Antigamente eu vinha, pretérito mais perfeito, outrora eu viera. Futuro do presente, amanhã eu virei.
Futuro do pretérito, se eu fosse você, eu viria. No subjuntivo, que você venha mais cedo amanhã. Imperfeito do subjuntivo, se você viesse ontem, comeria minha macarronada. Futuro do subjuntivo, quando eu vier, avisarei. Como o verbo vir, conjugam-se outros em prova. Por exemplo, isso aqui é muito comum em prova, provir. Se a banca pede o provir, basta trocar pelo vir. Tá, digamos que a banca peça o pretérito mais que perfeito do verbo provir. O mais que perfeito é aquele de desinência eu viera, eu proviera. Digamos que a banca peça o imperfeito do subjuntivo do verbo provir. Se eu proviesse, se tu proviesse, se ele proviesse. E aqui eu coloquei para você outros verbos dessa lista, dos amigos do vir, né? Advir, avir-se, convir, desavir-se, etc. E agora você entende por que eu os chamei de bons amigos? Porque você olha para eles e você confia. Ai, que bom. Caiu na minha prova o desavir-se. O outro vai ficar lá sofrendo. Porque ele vai ficar desavir-se. Peraí, que ele deve estar na página número 58 do verbo, do livrinho de verbos. Não! É muito simples. O desavir-se é o vir. Então vamos lá. Eu quero o desavir-se no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo do vir. E eu não preciso nem pagar o mico de ficar conjugando desde o presente, porque o outro lá vai ficar conjugando desde o presente. Peraí, a banca quer o desavir-se no futuro. Peraí, como é que é o presente? Sei lá, não quero nem saber, eu quero o futuro. Basta colocar o quando. Então aqui eu tenho duas notícias boas. Quando eu vir o verbo desavir-se na prova, eu terei duas notícias boas. A primeira notícia, ele é amigo do vir, e a segunda notícia é futuro do subjuntivo. Eu tenho um macete para isso. É só colocar o quando antes do verbo. Quando eu vier, quando eu me desavier. É, porque ele é um verbo pronominal. Ele se conjuga com um pronome. Quando eu me desavier. Quando tu te desavieres. Ai, Adriana, mas é muito feio isso. Aí eu costumo dizer, agora é você ter fé. Você tem que ter fé, você tem que confiar nisso. Porque muita gente fala assim, caramba, a Adriana me deu todos os macetes. Mas na hora da prova, fiquei com medo de usar. Porque quando tu te desavieres, naturalmente a pessoa vai colocar quando tu te desavires. A pessoa perde a coordenação motora na hora da questão se não fizer seguindo essa lógica. Então tem que seguir a lógica. O verbo não é desavir-se, é trocar pelo vir e não pelo ver. Então se a pessoa falou ali, errou a questão, falou quando tu te desavires, é porque está achando que o vir se conjuga como ver. Porque o ver é que é assim no futuro, quando eu vir, quando tu vires. O vir não, o vir é quando eu vier, quando tu vieres. Não confunda o ver com o vir. O desavir-se é amigo do vir e não do ver. Então basta trocar pelo vir, é muito fácil, só tem que confiar nisso, entende? Então é quando eu vier, quando tu te desavieres e daí por diante. Entendeu? É que no português, infelizmente, no dia a dia, você não escuta ninguém conjugar esses verbos. E aí o grande problema é que quando chega a hora da prova, você vai ver construções altamente estranhas, porque não são usadas no seu dia a dia. Mas se você entrar nesse esquema aí que eu proponho, você vai confiar, vai cegamente, você nem vai pensar mais se é bonito ou se é feio, você vai sair dessa lama de ficar olhando para a questão e falar, acho que eu vou marcar a C, porque a C está mais bonito. Isso não existe em prova, tá bom? É assim que eu quero você. Você acabou de aprender os bons amigos e os seus líderes. Mas é claro, existem os bons amigos e os maus amigos, os falsos amigos. Por que eu os chamo assim, falsos amigos? Existem dois falsos amigos que caem em concurso e você tem que tomar muito cuidado com eles. Eu vou falar deles no próximo bloco. São verbos nos quais você não pode confiar. Já já você vai entender por quê, tá certo? Já volto então com mais pra você. Até já!